O que é uma ilustração? São histórias vividas, são acontecimentos do cotidiano, é tudo o que você achar interessante para clarear o tema do seu sermão. Pode ser uma analogia, pode ser uma fábula, pode ser uma parábola, pode ser uma alegoria, pode ser inclusive uma história inventada por você, pode ser tirada da sua imaginação ou da imaginação de qualquer pessoa. Desde que essa história ou essa alegoria, isso que você inventou, ela consiga trazer esclarecimento ou clarear o entendimento daquela parte do sermão que você está trazendo. A melhor e maior fonte de ilustrações para nós é a Bíblia. As ilustrações são, portanto, recursos usados para o enriquecimento e o esclarecimento de uma mensagem. Se você deseja que a sua audiência, que os irmãos na igreja onde você está ministrando, que tenham uma forma melhor de entender o que você está pregando, então eu sugiro que você se utilize de ilustrações. Porque ela vai despertar o interesse, ela tem como finalidade despertar o interesse, convencer, muitas das vezes comover, outras vezes estimular o ouvinte, outras vezes, ou na maioria das vezes, ela valoriza e ela vai trazer vida à mensagem. Ela vai trazer mais lucidez à mensagem. E olha, muitas das vezes alguns pregadores ficam com alguma reserva com relação à ilustração. Ilustração não é nada mais do que exemplos. Toda vez que você prega, para facilitar o entendimento do seu ouvinte, você precisa de dar exemplos. Quando você dá um exemplo, clareia, facilita o entendimento dele. E era isso que o Senhor Jesus fazia sempre. O Senhor Jesus sempre tinha uma boa história para ilustrar as verdades que ele ensinava ao povo. Vai para a Bíblia, olha na Bíblia, você vai ver, né? Quem nunca ouviu falar na parábola do filho pródigo? Na parábola do trigo e do joio, e até mesmo aquela do semeador, né? Sem contar outras. E Jesus, ele sempre usava essas histórias, né, para ilustrar. Ele tinha sempre que ele ia aplicar uma verdade, que ele queria trazer um ensinamento, ele contava uma história, ele ilustrava, isso era ilustração, ele estava fazendo uma ilustração. Então é isso mesmo, até Jesus ilustrava tudo que ele falava. Ele fazia isso dando bons exemplos, contando boas histórias. Com isso ele deixava clara a mensagem. Ele usava de tudo que estava ao alcance, não dele, mas do ouvinte, porque muitas das vezes nós precisamos de usar ilustrações ou exemplos que esteja de acordo com os nossos ouvintes. Até isso nós temos que ter essa preocupação. E Jesus tinha. Quantas vezes ele usou de exemplos relativos à terra, né? Fez alusões a plantas e assim por diante. Nós temos aqui, por exemplo, quando falou a respeito do reino, ele comparou o reino a um homem, a um negociante que busca boas pérolas, lá em Mateus 13:45. Ele comparou o reino a uma rede lançada no mar e que apanha toda a qualidade de peixe, Mateus 13:47.
Jesus ainda usou um outro exemplo que foi se referiu a um tesouro escondido no campo que um homem achou e depois ele escondeu e, para a alegria dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. E ele ainda usou ainda de algumas outras, como um homem que era um pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, em cada momento, Jesus tinha uma ilustração em tudo que ele ia contar, tudo que ele ia ensinar, ele ensinava através de ilustrações. Ele usava as ilustrações como uma base para os seus ouvintes. Então, como vimos, muitas são as serventias das ilustrações, mas podemos dizer que elas são importantes principalmente para esclarecer assuntos difíceis, para chamar a atenção dos ouvintes para determinado ponto da pregação, como também quebrar o ritmo monótono de certos sermões, servindo ainda para lembrar o ouvinte por mais tempo sobre o assunto da pregação. O ouvinte, lembrando da ilustração, ele vai associar aquela ilustração àquela mensagem que você deu e automaticamente ele vai se lembrar muito mais tempo da sua pregação. Ela serve ainda, para quebrar o gelo logo no início, quando o pregador sobe para o púlpito, quando ele vai começar então o seu sermão. Alguns usam a ilustração até mesmo como um sermão, embora nós não recomendamos. A ilustração deve servir apenas para ilustrar, ela não deve ser o sermão em si. Eu já vi alguns pregadores se servindo de uma ilustração e em cima dessa ilustração eles trazem uma mensagem também. Não devemos usar a ilustração sempre como sermão, mas ocasionalmente também ela pode servir para isso.